Você sabe como foi o princípio de tudo? Este vídeo trata de como tudo começou, desde a criação dos astros, incluindo o Sol e a Lua e as estrelas, até a criação dos mares, dos rios e de todos os seres viventes. Ele não deve ser estudado como tendo resposta para todas as nossas perguntas e nem como oferecendo detalhes científicos. Ele deve ser estudado, por exemplo, o que significa o nome do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ou Princípios, Origens. Partindo dessa perspectiva e aceitando pela fé o que está escrito, você verá a poderosa mão do Criador e sua imensurável sabedoria em tudo. A Bíblia parte da convicção de que Deus é eterno, uma vez que já estava no princípio e foi Ele que deu início a tudo. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. No livro de Apocalipse, que revela as últimas coisas, num estilo simbólico e realista, Jesus diz ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece e revela a João. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E declarou-me ainda, tudo está realizado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ratificando João, versículos 1 a 13 e 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, a proclamação de João Batista. Para entender a história da criação, você deve ler Gênesis como se o relato se desenvolvesse em forma de espiral, em que um dado parte de um ponto e vai se desenvolvendo em torno dele, aumentando cada vez mais de tamanho. É também como se alguém lesse uma manchete de jornal em que se anunciasse, no princípio demonstrando que ele é o Criador, organizador e sustentador de todas as coisas. Isso também demonstra que não há causa em nossa vida que o Criador não possa ordenar. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vemos a participação ativa do Espírito Santo na criação do mundo. Que informação extraordinária! Pelos textos até aqui apresentados, temos a presença criadora das três pessoas da Trindade. Talvez seja por esta razão que, ao criar o homem, Deus usou a primeira pessoa no plural. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Quais foram as primeiras palavras de Deus no princípio? Haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus que é luz. 1 João 1, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Jesus veio a dizer que ele é a luz do mundo, e quem segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. Aquele que anda com Deus não vive nas trevas. Entre os filhos de Deus não pode haver trevas. João diz que aqueles que afirmam pertencer a Deus, mas anda em trevas, é mentiroso. A criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. No primeiro dia o Criador criou a luz e separou ela da escuridão, criando também o dia e a noite. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu.
E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. No segundo dia ele criou o firmamento e separou as águas de cima das águas de baixo, chamando o firmamento de céu. Então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. No terceiro dia, ele criou os mares e as partes de terra seca, onde nessas terras criou todo tipo de vegetação com sementes e todos os tipos de frutas. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. No quarto dia ele criou o sol e a lua, também todas as estrelas onde colocou no firmamento, sendo esses luminares para dirigirem o andamento do dia e a noite. Disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves, também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. No quinto dia, ele criou todas as espécies de aves e peixes que existem na face da terra. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. No sexto dia, ele criou todas as espécies de animais que existem na face da terra, sendo eles rebanhos, feras e répteis, dando também todo o alimento necessário para cada animal.
O ser humano foi criado por último, sendo a coroa da criação. E assim foi a criação. Como você percebe, primeiro o Criador organiza o caos, então dá a primeira ordem, criando luz, e tem origem o primeiro dia. Temos que reconhecer que há perguntas para quais não temos respostas completas sobre a criação e algumas questões bíblicas. O próprio Jesus disse que, o que ele faz naquele momento, os discípulos só compreenderiam depois. João 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora, não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Os conhecimentos ocultos pertencem ao Criador nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos, para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, a lei. Diz que o que está revelado é para nós e nossos filhos, mas o que não está revelado para o Criador nosso Deus. Após preparar todo o ambiente, o Criador cria o homem e a mulher. É maravilhoso que o Senhor tenha criado aquele que seria conforme sua imagem e semelhança somente no sexto dia. Deus é um Pai amoroso. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 a 9. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Lemos que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Toda a criação de Deus foi perfeita, tudo era muito bom, até que entrou o pecado no mundo e trouxe males e tragédias, conforme veremos no próximo estudo. Realmente, Deus existe e é o Criador e sustentador de todas as coisas. Tudo começou com Ele. Cremos que esta é a razão da Bíblia dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os habitantes. A criação foi um trabalho conjunto entre Pai, Filho e o Espírito Santo, ainda que o destaque e comandos na criação sejam atribuídos ao Pai. Tudo Deus criou pela sua ordem, segundo sua espécie, não havendo espaço para evolucionismo. O importante é sabermos que Deus é o autor da criação, que houve um período em que tudo foi concluído, inclusive o homem e a mulher, considerados a coroa da criação. Louvado seja o nome do Criador. Yud-Hei Vav-Hei. A criação revela a grandeza e o cuidado do Criador, que moldou tudo com perfeição e amor. Ao longo deste estudo, mergulhamos na sabedoria bíblica para entender o princípio de tudo. O próprio Deus eterno e onipotente criou os céus, a terra e todas as formas de vida. Da escuridão fez brilhar a luz. Dos mares e das águas surgiu a terra seca e a vegetação exuberante. Dos céus criou luzeiros e estrelas. E em um ato de amor incomparável, formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, coroando sua obra magnífica. Que incrível jornada de descobertas! Somos lembrados que, apesar das perguntas sem respostas completas, podemos confiar no Criador, que é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é a luz que nos guia e a fonte da vida eterna. Como Pai amoroso, Deus criou tudo com perfeição e também nos deu a liberdade de escolher. Nossas escolhas podem nos aproximar ou nos afastar dele. Que a busca por sabedoria e a conexão com o Criador nos conduzam a uma vida plena e significativa. Enquanto contemplamos as maravilhas da criação, que possamos enxergar a mão do Criador em cada detalhe e encontrar significado em nossa própria jornada. O Vivendo Plenamente continuará trazendo estudos bíblicos e mensagens inspiradoras para fortalecer sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, para que juntos possamos encontrar a paz e esperança nas boas novas. Agradecemos sua companhia e desejamos que você viva plenamente com a sabedoria e o amor do Criador. Até o próximo encontro.